Olá, muito boa tarde. A comunidade ecuménica de Taizé está a assinalar 75 anos. Esta experiência de diálogo e oração, nascida em França pela intuição do irmão Roger Schulz, continua a atrair muitos jovens e todos aqueles que buscam a simplicidade do encontro com o transcendente. Por estes dias, ali estiveram também muitos portugueses de diversas dioceses. Entre nós estão Carlos Dias e Marília Henriques, um casal que olha Taizé como uma experiência importante na sua vida. Muito boa tarde, obrigado por estarem na companhia do programa Eclésia. Marília, começava por si. Como é que descobriu um dia Taizé, esta pequena aldeia em França, onde há uma comunidade tão sui generis, tão original? Bom, já foi há muitos anos, portanto foi em 79 que eu fui a primeira vez, fui com um grupo de jovens dos Olivais, que por sua vez também foram dos primeiros grupos de portugueses a ir a Taizé. Na altura Portugal nem pagava em Taizé porque éramos considerados um país pobre e muito longínquo. E então fomos aqui numa carrinha muito velha com o grupo de jovens, fomos 9 jovens e foi a minha primeira experiência. O Carlos, como é que descobriu esta espiritualidade que ali se vive? Não, eu fui na preparação para um encontro internacional, que por todos os anos há um encontro numa cidade europeia, já foi em Lisboa também uma vez, há 10 anos atrás. Nessa altura, isto foi em 82, e era a preparação para o encontro de Londres, fez-se um encontro de preparação na minha cidade, Torres Vedras, e eu fui apanhado de surpresa, e foi uma descoberta muito importante. Eu estava um bocado arredado da igreja, sobretudo, e foi uma descoberta em que encontrei sentido quer para a vida, quer para a fé. Marília, o que é que toca quando se chega a Taizé? O que é que marca naquela forma de viver, a espiritualidade, a proximidade com a transcendência? O que é que marca mais? Assim, eu acho que aquilo que toca tem um bocadinho a ver também com a fase de vida em que a pessoa está. Eu, se calhar, quando fui a primeira vez, aquilo que me tocou não terá sido o que me tocou mais recentemente. De qualquer das formas, o que fica de principal é, por um lado, a oração, a simplicidade, o facto das coisas serem muito simples a nível da estética, a nível das comodidades, dos alojamentos, como se não houvesse muita coisa a interpor-se entre nós e Deus. Portanto, estamos num espírito de simplicidade. E depois também tocou-me sempre muito na mensagem, na forma como os irmãos abordam a Bíblia e o Evangelho, a forma positiva, como esperançosa, como tudo é vivido. Em 79, quando contactou pela primeira vez com esta comunidade, imagino que havia uma grande diferença entre a vivência cristã que se fazia por cá, depois ali com todos aqueles jovens, toda aquela tónica de simplicidade. Isto levou a olhar a própria igreja, a sua relação com Deus de forma diferente na altura? Eu era ainda bastante jovem, não sei se na altura punha as coisas assim muito nesse pé. Claro que a sensação de universalidade é muito importante, a pessoa pensar isto, são jovens, são de todo o mundo, são de pessoas muito diferentes umas das outras e há ali um ponto comum muito forte, isso é importante. Depois a descoberta da oração foi de facto, daquela forma simples de rezar, foi de facto uma grande diferença em relação àquilo que nós estávamos habituados aqui, não é? Carlos, ali realmente para os jovens descobrem uma forma muito original de rezar. Imagina aqueles que vivem em comunidades mais tradicionalistas, e então os jovens que associam muito a oração a fórmulas mais tradicionais e habituais que escutam aos pais, aos avós, descobrem ali uma forma muito diferente, muito mais próxima de se relacionar com Deus. Sim, e muito marcada por algo que é muito desvalorizado hoje em dia, que é o silêncio.
A oração em TZ é marcada, além da palavra, naturalmente, pelo cântico repetitivo, muito simples, mas muito bonito. E um longo tempo de silêncio, cerca de 10 minutos em cada oração, em que há de facto silêncio, em que podem estar 5.000 pessoas na igreja, mas há silêncio. Que é uma coisa que se perdeu, ou não sei, entre nós, é muito difícil. O silêncio quase que chega a incomodar, não é? Nesta vida agitada que vivemos, nós estamos habituados a lidar com o silêncio. Parece que falta ali qualquer coisa. Mas em TZ descobre-se isso mesmo, que o silêncio, que o silêncio é um espaço fecundo. Eu costumo dizer que nós estamos habituados a falar do silêncio como uma coisa que se corta à faca. Em TZ, eu costumo dizer que o silêncio come-se à colher, o que é diferente. Saboreia-se de uma forma mais intensa. O Carlos esteve um ano em TZ, fez uma experiência de ali viver um ano. Como é que aconteceu? Como é que tomou esta decisão? Na altura, não foi uma decisão tomada. Eu não cheguei lá e disse quero ficar um ano. Foi acontecendo. Eu tive este primeiro contacto com TZ, descobri um sentido muito importante para a vida e para a fé, como disse há pouco. E comecei um relacionamento com a comunidade e a certa altura, quando fui a TZ à comunidade mesmo, porque tive várias visitas antes até lá chegar, conheci o irmão Roger e foi o irmão Roger que pessoalmente me convidou a ficar um ano. E foi um ano muito, muito marcante. Eu costumo dizer que foi o ano mais bonito da minha vida enquanto jovem. Não? Claro que houve outros acontecimentos na vida muito importantes e bonitos, mas este ano foi muito, muito marcante. Falou no irmão Roger, a comunidade nasce da intuição deste homem, Roger Schultz, que faleceu há 10 anos, comemora-se também agora. O que é que retém daquela figura vestida de branco, muito afável sempre, muito atento? Eu acho que toda a gente que conheceu o irmão Roger retém sempre uma coisa, é o olhar. É daquelas pessoas que têm esta capacidade de repousar o olhar em quem contacta com ele e acolher com o olhar e marcar. Marília, presumo que nas diversas vezes que passou por esta comunidade também terá contactado com o irmão Roger, também reteve esta capacidade do seu olhar, da forma como ele parece que nos lê, não é? Na intimidade. Sim. Não é só a questão de nos ler, porque nós até nos podíamos sentir assim um bocadinho devassados, mas não é isso. É aquilo que o Carlos disse do acolhimento, da pessoa de facto perante ele sentir-se completamente acolhida, tal como eu penso que sentiram no tempo de Jesus as pessoas que contactaram com ele, acolhida e aceito como é, com os seus defeitos todos. E isso é uma coisa também muito marcante da comunidade, mesmo na questão da morte do irmão Roger, que foi uma morte trágica e violenta, a forma como a comunidade viveu tudo o que se passou foi um testemunho que eu acho que uma coisa inexplicável. Nós estávamos, por acaso, íamos a caminho de TZ no dia em que o irmão Roger morreu, já estávamos em França e soubemos por uma pessoa que nos ligou de Portugal. Depois acabámos por estar lá por acaso, porque já íamos em família, tínhamos já marcado, acabámos por estar no funeral dele. E a primeira pessoa por quem se rezou no funeral foi pela mulher que o assassinou. E, portanto, eu acho que isto diz tudo da capacidade de acolhimento e de perdão e de aceitação dele e da comunidade, claro. Encontraram uma comunidade muito serena quando... Completamente serena. Aliás, nós, portanto, como eu lhe disse, íamos a caminho, mas ainda íamos dar uma volta antes de chegar, portanto, nós só iríamos estar em TZ na semana seguinte e foi por isso que apanhámos depois o funeral.
Mas ficámos na dúvida, será que vai haver, que não vai haver acolhimento, como é que será? E então passámos por lá só para saber se as coisas se mantinham ou se teríamos que alterar os nossos planos. Íamos na altura já com 4 filhos pequenos e quando passámos as coisas estavam calmíssimas. Não, se nós não soubéssemos, não tínhamos percebido que tinha acontecido alguma coisa. Isto foi no dia a seguir. Sim. Foi no dia a seguir à morte dele. Portanto, se não nos tivessem dito, nós não teríamos dado por nada. Portanto, fomos acolhidos como normalmente, com a calma, com o acolhimento, como se nada fosse. Carlos, o irmão Roger Schultz, nesta sua intuição para criar a comunidade ecuménica de TZ, ele coloca ali em prática muito também daquilo que depois a Igreja trabalhou no Concílio Vaticano II, esta aproximação à diferença, este esforço e esta construção da unidade. TZ, podemos dizer que é um pulmão dentro da Igreja, que ajuda precisamente neste caminho de encontro, de aproximação à diferença, de tolerância em relação àquele que segue um itinerário religioso com algumas diferenças. Sem dúvida. É um pulmão e há uma fonte, que já João Paulo II dizia que passa-se por TZ como se passa por uma fonte, mas é também um modelo daquilo que pode ser uma igreja mais centrada no que une as pessoas, no que une os crentes, do que naquilo que os separa. E o irmão Roger insistia muito neste aspecto. Aquilo que une todos os que são diferentes dentro da fé é mais importante e mais forte do que tudo aquilo que os separa. E isto é fundamental para viver o ecumenismo. Nós muitas vezes ainda vivemos o ecumenismo como uma espécie de concessão e de discussão entre o que está certo e o que não está. Quando, afinal, as coisas podem ser muito mais simples. E depois outro aspecto muito importante também é que para mim foi marcante na descoberta de TZ, que foi uma vivência da fé que não é de todo descarnada, nem afastada da realidade, nem da realidade concreta dos homens e da sociedade, dos problemas que afetam o mundo, e que apela constantemente ao compromisso de cada um no mundo em que vivemos. Enquanto cristãos, enquanto pessoas, compromisso na Igreja É comprometedora, portanto, não... Sim, claro que há sempre... Não é um afastamento do mundo. Não, de forma nenhuma, antes pelo contrário. Foi aí que eu descobri que a fé cristã é, antes de mais, um compromisso com o mundo em que vivemos. É uma missão, a missão de levar Cristo não como uma panaceia para os pequenos males de cada um, mas como fonte de compromisso com todos os homens. Marília, a simplicidade de TZ é também inspiradora para a própria Igreja. Há ali uma ausência, por vezes, daquele peso institucional, há ali um despojamento de tudo o que é acessório, fica-se na essencialidade das coisas. Entende que passa por aí o segredo do sucesso daquela comunidade, da forma como ela continua a atrair tanta gente, tantos jovens e tantos adultos? Talvez, eu acho que passa por várias coisas. Passa muito por aquilo que nós já temos repetido aqui do acolhimento. A pessoa chega e sente-se imediatamente acolhida, e isso é uma coisa que, infelizmente, nem sempre acontece na nossa igreja. A sensação de que a pessoa chega e já está acolhida. Isso eu penso que é das coisas principais. E claro que a simplicidade é muito importante. E o que é impressionante é perceber que pessoas que se calhar não se identificam tanto com
com esta forma de viver a fé, com uma forma mais simples, mesmo com uma forma mais simples em termos de condições, em termos de sentar no chão para rezar, de não haver cadeiras, de ter de comer uma comida muito simples, de dormir em camaradas, de durante muito tempo não ter sequer a água quente para tomar duche no inverno. Quando fui a primeira vez não havia sequer água quente. E mesmo para pessoas que normalmente não têm esse tipo de vivência e valorizam outras coisas, eu acho que chegam ali e ficam como que desarmadas e percebem, afinal, também se pode viver assim. E, portanto, penso que isso é também uma das coisas que faz com que as pessoas se aproximem. Um dos vossos filhos, uma filha vossa, fez recentemente uma experiência de 1 ano a viver também nesta comunidade. Como é que aconteceu? Como é que decidiram isto em família? Foi uma vontade dela que a família depois reforçou, incentivou? Como é que as coisas aconteceram? Não, não foi proposto por nós. A Raquel é a nossa filha mais velha, tem 20 anos. Ela sempre viveu com esta memória do pai ter estado 1 ano em TZ e da importância que isso teve na minha vida, não é? E começou também pequenina, como os outros. Sim, há pouco referia que, numa dada altura, viajaram com os 4 filhos. Viajamos cada 2 anos. De 2 em 2 anos estamos lá. Em família. Que é uma experiência própria, ir a TZ em família. Não é os pais e mais os filhos, é a família e há uma dinâmica própria para a família. E nós fomos a primeira vez, nessa altura tínhamos 3, a mais nova tinha 7 meses. Depois tínhamos um com 2 anos e meio. 7 meses? Com 2 anos e 7 meses? Pois, porque eles têm 2 anos certos de diferença. E a mais velha, na altura, tinha 3 anos e meio. Pronto, e, portanto, desde os 3 anos e meio que ela vai, 2 em 2 anos, como os irmãos. Mas, se calhar, ela tocou de uma forma diferente. Pronto. Mas o segundo filho, que tem 18 anos, também lá esteve o ano passado, durante o verão, também a fazer este tipo de trabalho que se chama ficar permanente, que no fundo é ficar a colaborar em tudo o que é preciso, em trabalho voluntário e a participar na dinâmica do dia-a-dia das orações, do dia-a-dia da comunidade. Para ela foi um fator de crescimento espiritual também muito importante. Nós ainda tivemos muito pouco contacto com ela, entretanto, porque ela está agora de regresso, acabou agora o tempo permanente dela. E ainda não chegou, ainda não a vimos. E ainda não, mas daquilo que ela nos tem contado, sim, foi um tempo muito rico. O que vos atraiu na altura a TZ, na altura talvez um bocadinho desconhecendo o que ali se vivia, isto em 79, 80, no início da década de 80, a verdade é que os jovens continuam a chegar a TZ. E quem lá foi um dia, como é o vosso caso, continua a ir lá. Mas as gerações de jovens têm vindo a mudar e a realidade que os circunda também já é diferente. No entanto, o TZ continua a ter esta capacidade de atrair. Sim. Continua a ter esta capacidade de atrair e de atrair também aqueles que se sentem mais à margem. Eu sou professor de Educação Moral e Religiosa Católica e tenho muitas vezes levado grupos de alunos meus a TZ. A maior parte deles não têm um compromisso na igreja, muitos não têm qualquer caminhada, ou muito pouca caminhada cristã. E para todos eles tem sido uma descoberta muito importante. Claro que nem todos conseguem captar toda a profundidade e evoluir para compromissos na igreja e no mundo, como eu falava há pouco. Mas ainda não houve nenhum, já foram muitas dezenas que eu tenho levado, que não se tenha sentido acolhido e mesmo
alunos não crentes e que participam em toda a vida da comunidade e que se sentem acolhidos como são, com as suas dificuldades. Percebem ali, ou seja, percebem o léxico, a linguagem que a comunidade pretende transmitir. Sim. Estabelece a comunicação. Marília, referiu que vão como família de 2 em 2 anos a TZ. Presumo que depois, quando não estão lá, procuram viver este espírito também cá, em termos familiares, em termos da vossa vivência cristã. Como é que se atualiza TZ à distância, aqui? Essa é uma pergunta complicada. Pronto, nós o que fizemos desde a primeira vez que fomos com eles, mantivemos sempre o ritmo da oração diária em família. Agora que uma já não está cá, teve em TZ e depois temos 2 adolescentes, a coisa torna-se um pouco mais difícil. Mas uma das coisas de facto que ficou foi a oração diária familiar. Nós chamamos um cantinho de oração e diariamente fazíamos a oração com eles. Depois, assim, uma coisa que é importante em TZ é que TZ não se pretende constituir como um movimento ou como um modelo único. Exatamente. É uma proposta. A proposta é sempre de ir ali, estar um tempo, fazer as descobertas, as vivências, ir à fonte, como dizia o Papa João Paulo II, mas para depois se empenhar na paróquia, na realidade local, pronto. E essa parte, às vezes, é a parte um bocadinho mais difícil, nós depois conseguirmos encontrar o espaço para podermos, na nossa realidade, viver aquilo que experienciámos lá. E no caso concreto dos nossos filhos, nem sempre isso foi depois muito fácil. Não sei se... No nosso tempo não nos permitir ir muito além, mas fica certamente esta experiência de que o que se traz de TZ marca a vida e depois tem o fator de comprometer. Exato. Na vivência cá, na inserção na comunidade cristã, fazendo cá também este caminho. Eu agradeço muito a vossa presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia e sublinhamos esta importância da comunidade TZ que está a assinalar os seus 75 anos e a importância que ela tem também nas vossas vidas. Muito obrigado pela vossa presença. Nós agradecemos. Obrigado. Comunidade Ecuménica de TZ que assinala 75 anos, hoje em destaque no programa Eclésia, que não termina sem antes recordar que mais logo pode acompanhar a sua edição Rádio na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.